Pessoal, muito boa tarde. Estamos de volta com o bloco da tarde aí do nosso seminário amazonense, nosso último dia de palestras, né? E hoje, nesse bloco da tarde, estamos com o osteopata Ney Silva, estamos com o fisioterapeuta Rússio Felipe e estamos com o professor Agnello, tá? Vamos aí os nossos três convidados de hoje, dessa tarde. Lembrando que são 15 minutinhos para cada e no último bloco de 15 minutos, um bloco de perguntas, ok? Professor Ney, vou lhe tornar aí o anfitrião. Seja bem-vindo e o microfone está com você. Fique à vontade, professor Ney. Tá certo. Muito boa tarde para todos. Primeiramente, agradecer aí pelo convite das pessoas que estão fazendo esse primeiro seminário, né, fazendo acontecer. E meus parabéns pela iniciativa. Isso só faz agradecer ainda mais o esporte, principalmente o futsal aqui em Manaus e no Amazonas, né? Dessas atitudes que fazem diferença dentro dos profissionais, né? Tanto a educação física, a fisioterapia, em todas as áreas. Deixa eu colocar aqui agora a apresentação. Está ouvindo direitinho aí, André? Estão vendo a apresentação? Sim, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Pode ficar de boa. Quando te faltar uns 2 minutinhos para terminar, eu te dou um toque aqui, tá? Então, eu vou falar hoje sobre um tema, acredito eu que poucas pessoas tenham ouvido falar de osteopatia aqui na sala, né? Então, eu vou falar um pouco da abordagem da osteopatia no esporte de alto rendimento, tá? Me apresentar, eu me chamo Ney Júnior, né? Sou fisioterapeuta formado pela UFAM, sou especialista em ortopedia e traumatologia com ênfase em terapia manual e também sou osteopata em formação pela Escola de Osteopatia de Madrid e já estou cursando o final do curso, que é o 5º ano. O que é... o que é osteopatia? Primeiro eu vou começar falando um pouco do cara que criou a osteopatia, que se chama Andrew Taylor Still. Esse cara, ele trabalhou como médico na Primeira Guerra Mundial e depois disso voltou para casa e começou a exercer sua profissão de médico, cirurgião, e começou a atender as pessoas. Pessoas ainda que ele atendia morriam e ele não sabia por quê. Então ele ficou meio decepcionado com isso e aí decidiu se aprofundar mais no estudo de anatomia. E aí ele foi percebendo muitas coisas no corpo humano, associando com a natureza em relação ao corpo ser trabalhado de uma maneira como um todo, e isso ele foi desenvolvendo muitas técnicas e conceitos em relação ao tratamento do corpo humano. Ele foi o fundador da osteopatia e da medicina osteopática, ele era médico cirurgião, ele é o fundador da American School Osteopathy, e que é a primeira do mundo na escola de medicina osteopática em Kiskeville. Então, para ele, a osteopatia tem 4 principais leis osteopáticas, né? Que é a estrutura governa a função. O que quer dizer isso? É toda a estrutura do corpo humano que vai governar a função de cada coisa. Se a estrutura ela está comprometida, né, a função ela vai estar comprometida também. Por exemplo, a pessoa quebra um braço, a função daquela região do braço vai estar com a função diminuída, certo? E ele vê o corpo como uma unidade só, não é segmentada, como o ombro, você vai avaliar o joelho, você vai avaliar só o joelho, você acaba tendo que avaliar o corpo todo em várias
várias situações, né? Mas, e também tem a terceira lei, ele coloca a autocura. A gente sabe que o corpo ele consegue se curar, né? Quando a gente sofre algum ferimento, o corpo consegue cicatrizar. Então, isso é a terceira lei. E que busca a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio do corpo, né? Se ele estiver desequilibrado, ele vai começar a forçar alguma outra estrutura e não vai conseguir se recuperar de uma forma mais eficiente. E a lei da artéria, para ele era uma das mais importantes, porque a artéria ela é a que leva o sangue para todo o corpo, tá? Então, dentro do sangue nós temos nutrientes e oxigênios. Esse oxigênio, esses nutrientes, essas regiões elas ficam mais propensas a serem lesionadas, tá? Então, vamos lá. Como viram um pouquinho do que é a osteopatia, eu vou falar agora mais ou menos como é que é a avaliação dela. A avaliação dela consiste primeiro na anamnese, né, que a gente vai avaliar como é que é essa dor do paciente, essa dor do atleta, essa dor do cliente. A gente vai identificar as características dessa dor e depois relacionar com os tecidos que estão sendo acometidos, certo? Uma dor no joelho, ela pode ser tendínea, ela pode ser muscular, ligamentar, meniscal, articular, da bursa. Então, a gente vai saber identificar para direcionar o tratamento mais específico para aquilo. Ela pode ser biomecânica também, né? Então, sobrecarregando um tecido, que é essa a visão da osteopatia, né? A gente vai colher a história, como foi que aquele atleta se lesionou dentro da quadra, jogando numa partida, ou levou uma entrada que se machucou, e aí a gente começa a tratar de onde foi o trauma, né? E também tem aqueles que ali jogando sempre, por exemplo, o pubis. Às vezes ele não de tanto forçar aquela região, aquelas estruturas do pubis, ele começa a sentir e ele não fala que foi um trauma. Ele fala que foi sempre jogando bastante, jogando vários jogos de intensidade, ele começa a sentir a dor ali. Não necessariamente foi um trauma, né? E a gente relaciona também a avaliação com as cirurgias ou cicatrizes. E a gente já sabe que esse tecido que tem a cicatriz, essa região que passa as fáscias, a gente pode relacionar também com algumas dores, fazendo alguns testes específicos. A mesma coisa as vísceras, né? Como é que é? A víscera vai causar alguma dor? Sim, a víscera ela tem suas dores relacionadas com alguma parte do corpo. Por exemplo, o coração, quando a pessoa está tendo um infarto, ela sente algumas dores, certo? A gente consegue identificar isso por causa daquela dor que vai pela região do braço até a mão. Então, o coração ele tem uma dor específica, né? As regiões mais baixas de quadril dessas vísceras, elas vão relacionar com dores mais para membros inferiores, né? Eu vou depois falar algumas experiências que eu tive com pacientes que sentiam dores em joelho, em coxa, até mesmo em calcanhar, que estavam mais ligados com a coluna, com essas regiões de víscera, do que propriamente naquele local, tá? E tem o exame físico também, que a gente vai fazer a inspeção. A inspeção a gente vai olhar e procurar identificar onde estão esses pontos chaves para a gente tratar, né? E a mobilidade, a gente vai testar a mobilidade. Como é que essa articulação está se movimentando, né? Eu vou falar agora uma das coisas principais da osteopatia. Agora vem a avaliação mais voltada para a osteopatia. Por isso que eu coloquei essa imagem da coluna aqui ao lado. Por quê? Para a osteopatia, tudo tem relação com a coluna, tá? Por exemplo, e tem relação também com a mobilidade dessas estruturas. Todas essas articulações que a gente tem no corpo, elas fazem movimento. Ela tem um movimento específico a se fazer.
tanto da coluna, quanto no quadril, o ombro, o tornozelo e o joelho. Então, é avaliado essa mobilidade. Tá? O que se entende dentro da osteopatia é quando uma região está com pouca mobilidade, ela vai sobrecarregar uma outra região, fazendo com que ela fique com uma hipermobilidade, com bastante mobilidade, entendeu? É como se pensar num carro. Quando o carro está precisando fazer alinhamento e balanceamento, a gente percebe como as rodas começam a ficar mais gastas de uma região interna ou mais externa. O que isso quer dizer? Que a gente não vai pegar e trocar o pneu, porque senão ele vai continuar tendo esse desgaste na região interna ou externa. Qual que é a ideia de se fazer? É ir na causa, né? Pegar e fazer o alinhamento e balanceamento e fazer com que o pneu não seja mais desgastado naquelas regiões. Tá? Então, é esse o papel da osteopatia. A gente vai atrás da causa para tratar e deixar aquele paciente sem dores e recidivas, entendeu? E não chegar lá e tratar só a dor. Claro que em um momento a gente vai chegar a tratar aquela dor, porque às vezes a articulação está sofrendo uma sobrecarga biomecânica e está sobrecarregando um tecido mole, um menisco, um ligamento, um músculo. Então, quando a gente trata e reequilibra essa biomecânica, a gente vai e trata o músculo da maneira mais efetiva possível. Tá? Aqui são alguns testes específicos da osteopatia, a gente chama de tríade metamérica. O que isso quer dizer? No futsal, como é o nosso tema a ser abordado, o futsal, os jogadores eles utilizam muito os membros inferiores de maneira bem ativa, né? Então acaba sobrecarregando bastante e gira até em outros pontos de outros professores que já falaram, né, e que outros que vão falar a relação ao desgaste. Às vezes aquele atleta ele faz 2, 3 jogos durante o dia e ele não consegue ter um descanso entre um jogo e outro. Então isso pode acabar sobrecarregando. Né? Então vamos lá. Essa avaliação a gente avalia como é que está a dor no osso, a dor no músculo e a dor na pele. Né? Quando tem essas 3 dores, isso relacionado à coluna, a gente consegue perceber que ali tem uma tríade metamérica e essa região ela precisa ser ajustada. Qual é o ajuste que eu falo? Essa articulação ela está bloqueada, então ela deve estar sobrecarregando uma região de cima ou de baixo da coluna, tá? Então essa região que está sendo sobrecarregada, ela está sobrecarregando um nervo que vai para a região das pernas. Eu vou dar um exemplo, a dor do nervo ciático, né? É uma sobrecarga na coluna que você sente até a ponta do pé. Então, a princípio, a primeira coisa que a gente faz dentro da osteopatia é avaliar as mobilidades articulares. Claro, a gente sempre, por exemplo, os membros inferiores, a gente vai avaliar a perna direita e a perna esquerda e ver como que elas estão, né? Isso quando o paciente ele está tendo dor ou não, ou até mesmo quando a gente atende o atleta, né, que ele está sem dor, a gente consegue fazer um trabalho preventivo para que ele não venha a se lesionar no futuro, né? De que maneira? A gente consegue identificar as partes que estão com menos mobilidade. Quando tem menos mobilidade, essa articulação ela fica com menos função, que é o mesmo exemplo do alinhamento. Ei, então, 3 minutos, tá? 3 minutos. Tá, beleza, tá certo. Então, a gente faz esse teste de mobilidade avaliando como é que está essa estrutura. Tá? Então, a abordagem osteopática, ela visa o quê? Ela visa a recuperação do corpo o mais rápido possível, né? E devolvendo também a sua função, restaurando a sua função, fazendo com que aquele atleta ele tenha um rendimento maior. Falando bem mais simples, a osteopatia ela trata a pouca mobilidade da articulação, tirando a sobrecarga daquela outra região que fica com muita mobilidade. Essa região com muita mobilidade ela vai se sobrecarregar, ficar mais tensa, né? E receber uma sobrecarga
nessa região vai causar dor. Então, a osteopatia ela vai tratar a região que está com pouca mobilidade para tirar a tensão dessa parte que está, dessa estrutura que está com muita mobilidade, para assim tirar essa tensão, tá? Mas não é só a osteopatia que vai trabalhar. Existe um trabalho em conjunto, um trabalho multidisciplinar entre vários outros profissionais, educadores físicos, nutricionistas, próprios médicos, né? Então, isso daí vai ser trabalhado em conjunto para deixar esse atleta o mais alto possível em seu rendimento, em sua performance no clube. Dentro desses aspectos, três são importantes: o fator de descanso, de sono, né, a alimentação e o emocional. Hoje, a gente consegue avaliar, principalmente para atletas de futsal e futebol de campo, a mobilidade de quadril e tornozelo, né? Que quando essas regiões elas estão com pouca mobilidade, acabam sobrecarregando o joelho e assim levando esse joelho a algum trauma, alguma dor, sobrecarregando estruturas moles como o menisco, tendão. E aí o objetivo maior não é tratar só o joelho, é tratar essa mobilidade de quadril e tornozelo que estão diminuídas para tirar essa sobrecarga do joelho. Então a gente faz os testes e ajustes, faz o tratamento desse tornozelo e desse quadril, para assim tirar essa sobrecarga do joelho e aí tirar a sobrecarga dessas estruturas como o menisco, e assim a gente consegue tratar mais rápido o paciente. Quando tira essa estrutura, não fica aquela dor no joelho, a gente consegue tratar depois de forma direta esse menisco ou essas outras estruturas que estão causando dor no paciente. Principalmente, né, orientar o paciente também, ou o atleta, a ter esse descanso durante a noite. Porque esse descanso é onde ele vai, esse sono bem realizado, é onde ele vai ter a manutenção do seu corpo. E o alimento ele vai trazer nutrientes essenciais para que haja essa recuperação o mais rápido possível, tá? E também a gente consegue trabalhar nos atletas que não estão sentindo dores. A gente consegue manter aquele atleta o mais alto, com o seu mais alto rendimento possível dentro do esporte, né? Tirando essas diminuições, essas hipomobilidades e deixando ele mais ágil em suas atividades. Ele consegue correr melhor, ele consegue ativar melhor sua musculatura, ele consegue exigir mais do seu corpo sem tanta sobrecarga, né? E isso já falando um pouco mais de sistemas autônomos, quando a gente consegue trabalhar isso e fazer com que o corpo daquele atleta numa partida ele não perca tanta energia. Então, ele economizando energia, ele vai ter mais rendimento durante a atividade física. E o que mais a gente quer é um atleta sempre em alto nível, né? Então, o seu corpo ele tem que estar em equilíbrio. E a osteopatia ela consegue fazer com que o corpo entre em equilíbrio. A gente vai tratando esse paciente de forma global para que ele não venha a sentir dores, que ele diminua os fatores de risco para que ele sinta dor. Pessoal, estamos estourando o tempo. Oi? Estamos estourando o tempo. Tá, tem alguns segundos a mais ou já deu? 30 segundos. Tá certo. Então, a gente consegue também trabalhar a parte da alimentação junto com o nutricionista, para que ele se alimente bem, para que ele tenha bastante nutrientes e ajude nessa recuperação o mais rápido possível. Tá? Gostaria de agradecer a todos os coordenadores do primeiro seminário amazonense de futsal, tá? pelo convite. Obrigado aí à treinadora Romélia, o Ciro, ao André e todos aí que fizeram parte da realização desse evento, que só tem a crescer cada vez mais. Espero que o segundo seja presencial, né? E aí estão os meus contatos, Instagram, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá aí o Facebook. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade, tá? Um abraço a todos. Valeu, galerinha. Sem muita resenha. Vamos para cima. Obrigado, professor Ney. Muito obrigado pelas explanações aí. Rússio, Felipe.
Tá contigo a bola. Vou te tornar aqui. Tu não vai utilizar slide não, né? Então, teu microfone, abre teu microfone. Já, só na voz. Então, olá a todos. Eu me chamo Roosevelt Felipe. Sou fisioterapeuta desde 2012, né? Sou terapeuta, quiropraxista. Atuo na área desportiva desde quando me tornei fisioterapeuta, né? Estagiando e entrando a fundo no futsal amazonense. Já trabalhei em diversos clubes aqui, como no ABC, é um clube muito antigo de futsal. Também trabalhei no Estrela do Norte, né? Tenho uma formação em fisioterapia, quiropraxia e atuo diretamente nessas áreas. Então, vou falar para vocês um pouco sobre a importância da fisioterapia no pré e pós-jogo de futsal. Ou seja, como fisioterapia todos conhecem, trabalha intervenção diretamente na reabilitação de atletas, né? Previne, reabilita e devolve para a homeostasia para os seus pacientes. No futsal não é diferente. Como é que te ocorre? O que é a fisioterapia desportiva em si? Ela age diretamente no atleta praticante de atividade física, aqui no nosso caso, futsal. O que a gente vai fazer com esse atleta? A gente vai avaliar, preparar aquele atleta para a sua atividade física, para o nosso jogo em si, né? A gente está aqui focado no futsal, então a gente vai preparar o atleta para o jogo. Como? Avaliando, fazendo perguntas, perguntando como é que ele treinou, como é que ele passou a semana, se ele chegar para você com alguma lesão, né? Preparando como? Atuando diretamente na lesão, nas dores, no cansaço, de como foi os treinos, na tensão pré-jogo, liberando a tensão do atleta. Como que eu posso dizer a importância da avaliação? Aquele atleta, ele tem uma sobrecarga por partida muito grande, né? Desgaste emocional, físico, ali está trabalhando no auge se entregando ao máximo a esse futebol, a esse jogo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos chegar diretamente com o atleta e perguntar: o que está acontecendo? Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Ouvir, né? Atuar diretamente global. Muitos atletas, como de diversos esportes, eles atuam, principalmente no nosso Amazonas, atuam em diversos clubes. Então, o nosso alto rendimento ele já chega a ser uma sobrecarga, porque temos atletas que jogam futsal, futebol de campo, jogam outros esportes e hoje tem futebol, joga de manhã, joga um peladão à tarde, vai jogar um amazonense à noite. Ou seja, é um alto rendimento, é uma sobrecarga muito. Então, a importância desse fisioterapeuta estar ligado ao clube, à comissão técnica, é de extrema importância, tá? O pré-jogo. Falei um pouco do pré-jogo, o fisioterapeuta vai atuar ali no aquecimento, na liberação, no preparo do jogo, no preparo do atleta para o jogo, né? Durante o jogo, o que o fisioterapeuta é a responsabilidade da fisioterapia? Como de prática, né? Eu já atuei em alguns clubes, eu falo na minha prática. O que eu faço? O que o fisioterapeuta pode fazer? Ele vai atuar ali no banco de reserva, avaliando o seu atleta, né? O seu elenco, como que chuta, como que toca, se está cansado, se não está cansado, vai tendo feedback para quê? Para chegar com o seu treinador e falar: treinador, o atleta tal tá com incômodo ali. Aí o técnico já vai decidir, já vai antecipar um problema, né? Já vai trabalhar com o atleta que ele tratou antes do jogo, já vai passar para o treinador. O treinador, é o seguinte: o atleta falando de tal, já tem uma lesão, a gente consegue botar ele para jogar, ou a gente precisa desse atleta para o jogo, ou a gente mantém esse atleta um pouco no banco caso ele precise. Isso tudo é atendimento fisioterapêutico, né? Então, é de extrema importância numa comissão técnica a gente ter um fisioterapeuta, justamente para ter essa confiança naquele atleta. Se você chegar para o atleta e falar: vamos jogar, ele vai jogar, ele quer jogar, ele está ali para isso. Então,
tendo uma avaliação, tendo um fisioterapeuta, como nosso amigo Ney falou agora, você avaliando, você vai entender o paciente. Só de tocar, só de olhar o paciente, você vai saber se ele tem condições de jogar ou não. Aí você vai fazer o quê? Vai passar para o seu treinador e falar: professor, treinador, o atleta está apto para o jogo. Treinador, a gente tem 10 minutos de jogo para esse atleta. Depois desse jogo, depois desses 10 minutos, nosso atleta não vai render. Mais ou menos assim que funciona, né? Trabalhei de diversas formas assim, com a professora Ronélia, e no alto rendimento é assim que funciona, né? No pós-jogo, o que é o pós-jogo? O pós-jogo, ele já começa na hora da partida, que você já está colhendo informações do atleta. Você já sabe se o atleta consegue correr, se o atleta não consegue correr, se o atleta está puxando, está mancando, está sentindo um desconforto em algum lugar. Esse já é o seu pós-jogo. Você já está ali fazendo anotações e pensando no tratamento. Quanto antes o fisioterapeuta atuar, quanto antes você estiver na sua comissão técnica, um fisioterapeuta para atuar, muito melhor. Vamos supor que você tem um jogo de ida e volta, ou tá numa final, ou já classificou, então você fala, você vai chegar para o seu treinador e falar: treinador, conseguimos poupar o atleta tal? Ele, já estamos ganhando, nosso jogo tem um jogo de volta, a gente precisa economizar o atleta. Então, a gente tira o atleta e ali na hora da partida já começa o pós-jogo do atleta. Vai fazer um gelo, vai fazer uma sessão de acupuntura, vai fazer massagem, vai fazer quiropraxia, vai fazer uma sessão de osteopatia, como o Ney agora há pouco falou da importância. Aí já começa o nosso pós-jogo. Atleta por atleta, cada atleta tem uma resposta muito diferente, né? Hoje em dia, os nossos atletas amazonenses, muitos deles são estudantes, outros são funcionário público, outros são advogados, então tem ali uma sobrecarga, sempre vai ter. Se você atua no futebol, no futsal de alto rendimento, no futsal amador, sempre vai ter esse contratempo, né? Vai ter um cara que tem uma jornada dupla de trabalho. Isso é normal para todos, tá? Voltando para o time, o pós-jogo, após você avaliar o seu atleta, vai trazer o seu time para... Acabou o futebol, acabou o jogo, vamos chegar com o nosso time, vamos o quê? Fazer um alongamento básico, sempre com perguntas e respostas, vamos criar aquele futebol, vamos criar aquela tensão da partida e vamos chegar para atuar. Na última competição que fomos, foi em Belém, uma Taça Brasil, com o professor Careca, nosso professor Careca, que conseguimos uma classificação, uma colocação ótima, né, excelente, ficando na frente de anfitriões, como o grande time do Remo, né? Ficamos em terceiro lugar com a Estrela do Norte, e foi uma competição totalmente cansativa. Viagem de madrugada, chegamos um dia antes, tivemos a sorte de folgar no dia da viagem. Chegou na viagem, folga para jogar no dia seguinte. Outros clubes não tiveram. Então, esses jogos durante uma semana, segunda, terça, quarta, quinta, são todos os dias de jogo. Jogou, volta. O que você vai fazer? O que o fisioterapeuta está responsável por fazer? O fisioterapeuta ali, quando não tem o médico, é o responsável pelo departamento. Então, ele vai ter que deixar aquele atleta apto para o jogo, né? Então, ali, acabou o jogo, já começa a fazer um gelo, né? Uma crioporimersão, sempre mantendo a temperatura do gelo ali em torno de 5 graus, da água, assim, né? Vai emergir o atleta ali em torno de 5 graus a 0 graus, que vale de 5 a 10 minutos, para quê? Para tentar prevenir, para tentar segurar aquele paciente o máximo de tempo durante essa competição. É quase inevitável uma lesão durante esse período, né? 5 jogos de alto rendimento, num lugar que tu não, totalmente diferente da tua casa, que tu não vai ter um descanso adequado, um descanso merecido de até 24, 48 horas para poder ter um jogo seguinte. Então, todo dia de jogo, então, é de extrema importância que o fisioterapeuta esteja atuando nessa área, né? Bem, já temos tempo ainda, André? Em 5 minutos. Tranquilo. Beleza.
Vou estender esses 5 minutos. Tá tranquilo. Ah, beleza. Então, temos 5 minutos. Então, vou falar um pouco da fisioterapia aqui no estado do Amazonas. Já falamos um pouco do que o fisioterapeuta vai fazer, do que é a fisioterapia de alto rendimento, a importância dela no jogo, né, de alto rendimento de futsal. Vou falar como é que funciona no nosso estado. Nosso estado nós temos, todo mundo sabe que nós temos uma carência enorme de patrocínio. Os nossos clubes são bem debilitados, né? Então, poucos são os clubes que dispõem de um fisioterapeuta que, quando se classifica para um jogo, um campeonato fora, um campeonato externo, tem essa dificuldade. Então, eu estendo aqui nesse primeiro seminário de futsal, que a gente invista mais no nosso esporte, que a gente invista mais na preparação dos nossos atletas, né? Que a gente não deixa ele para viajar em cima da hora, que a gente não pega esse atleta em cima da hora, que a gente corra de verdade para promover o esporte em si, né? Não leve como a gente diz nas coxas, né? Vamos levar o futebol nas coxas. Não dá. Hoje em dia não dá. E a gente que se predispôs a estar nesse seminário, a gente tem que mudar. Vamos mudar o esporte, vamos mudar o foco, vamos mudar a forma de olhar para o esporte. Seriedade sempre. Eu tenho uma grande honra de ter feito parte da comissão da Ronélia, da comissão do professor Breno, do professor Sônia, que são pessoas que atuam com seriedade. Então, se é para fazer, que a gente faça bem feito. Se não dá para fazer bem feito, a gente, vamos parar por aqui, porque a gente não vai conseguir ter um bom resultado. Então, eu quero agradecer ao convite, né, da professora Ronélia, ao André também, que está mediando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, e botar à disposição para quem tem alguma dúvida, quem queira trocar uma ideia, bater uma conversa, é só entrar em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo WhatsApp do RF, da RF, né? O Instagram da RF. Ele demora, então, mas ele responde. Eu demoro, mas eu respondo, né? Eu até agradecer também ao professor Caio, que está me dando uma dura aqui, que na época que eu fiz parte da comissão da professora Ronélia, ele não era meu treinador, então não posso citar ele aqui não, como treinador. Tá? Um forte abraço a todos e estou aqui só aguardando as perguntas, e aí para poder dar início dar continuidade, na verdade, ao nosso seminário. Valeu, André. Beleza, Rosa. Obrigado. De forma bem simples, direta, objetiva. Deixou bem claro aí como é que é o procedimento do fisioterapeuta pré, pós e intra-jogo, né? Tá me devendo live. Pois é. Vamos lá. Sabia. Passar direto, para a gente no final já abrir as perguntas. Professor Agnello Weber, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Nosso encontro, né? Eu digo mais uma vez porque nós já tivemos outros encontros aí, né? E seja bem-vindo, a palavra está com você. Você vai utilizar... Vou. Então, vou te colocar aqui. Vou, André. Coloca aí, por favor, o rosto para mim. Fique à vontade, é tudo seu. 15 minutinhos aí, é nóis. Valeu. Beleza, então, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu fico extremamente feliz por ter sido lembrado em um evento como este. E o tema da minha fala hoje são os exercícios para o desenvolvimento da potência muscular. Tá? A minha formação é essa, eu sou bacharel em Educação Física e Treinamento Esportivo pela UFAM. Tive a honra de ser formado por aquela instituição e, juntamente com a professora Ronélia, nós somos da primeira turma do bacharelado. Eu sou especialista em Fisiologia e Cinesiologia do Exercício pela Veiga de Almeida, uma universidade carioca que trazia os cursos para cá. Sou mestre em Biotecnologia pelo PPG Biotech da UFAM. Atuei como preparador físico no Ninho de Águias, no Iranduba, na própria UFAM. E hoje estou consultor do Clube Atlético Amazonense e atuo como professor universitário lá na Unip e sou personal trainer.
Beleza? Então, pessoal, para a gente começar a falar aqui da potência muscular, a gente tem que entender um pouquinho das exigências fisiológicas do jogo. E muitas vezes a gente fala o seguinte, não, é porque não tem dados científicos o suficiente para a gente discutir sobre preparação física no esporte, ou os estudos eles só são relacionados a doenças ou ao fitness. Não, a gente tem sim. É saber procurar um pouquinho para a gente achar as informações que são relevantes, tá, para a nossa prática profissional. Então, eu trouxe este artigo aqui, que ele faz uma revisão de literatura e ele mostra quais são as demandas físicas e fisiológicas do futsal, tá bom? Como a maioria ou todos aqui sabem, né, o futsal, ele então exige esforços intermitentes em alta intensidade com momentos de recuperação em baixa intensidade. Sendo assim, esses esforços intermitentes, eles são basicamente de 3 tipos e variações desses tipos. Quais são os 3 tipos? São os saltos, os sprints e os chutes. Basicamente, o atleta faz isso. Ele corre lentamente quando ele está se recuperando. A maioria dos movimentos, ele tem que saltar. A corrida é uma sucessão de saltos, e ele faz isso em alta velocidade, que a gente vai caracterizar como sprint, e a ação principal dele, que é a finalização, é um chute. E um chute fraco não resulta em gol na maioria das vezes. O chute forte é aquele que vai determinar o êxito. Mas você pode falar, não, mas Agnello, o meu atleta ele pode chutar colocado. Mas se ele chutar colocado e fraco, o goleiro pega. Ele tem que saber chutar forte, mesmo que seja colocado. Então, ele tem que unir ali o aspecto técnico com o físico para ele ter um bom desempenho. E o que esses três esforços, ou essas três atividades, enfim, esses 3 exercícios, eles têm em comum? Todos eles dependem da potência muscular. Os 3 esforços aqui principais do jogo, eles dependem da potência muscular. E olha só que interessante. Em 2009, eu fui treinadora Ronelli e eu fomos lá para Campinas fazer um curso de preparação física com o João Romano. E o João Romano falou o seguinte, olha, a potência é a capacidade motora mais importante do jogo. E aí nós ainda éramos acadêmicos, apesar de acreditar muito na eficiência, né, na necessidade de desenvolver a potência muscular, fiquei com um pouco de dúvida. E o que acontece? Ele explicou o porquê. Olha só, o exemplo bem prático que ele deu. O Falcão, ele pode entrar em quadra, na época ele era preparador físico da Malve, e a Malve, né, era o time em que o Falcão jogava. O Falcão, ele pode jogar sem resistência, o Falcão pode estar mal tecnicamente, e o Falcão pode estar lento. Mas sem potência o Falcão não joga. Por quê? Porque as ações do Falcão dependem de potência. Aquela carretilha que ele dava, enfim, tudo que ele fazia dependia de potência. Ele decidia o jogo em poucos minutos por conta da potência. Então, Agnello, o que é essa potência muscular? Tá? É a capacidade de produzir trabalho no menor tempo e maior velocidade possível. Tá? Então, a potência muscular é aquela ação mais rápida que a pessoa vai executar. É aquela ação que pode definir o jogo. É aquele chute de longe. É aquela corrida em velocidade na qual o seu jogador consegue passar do jogador adversário e colocar a bola para dentro do gol. É quando o teu goleiro vai dar aquele salto para fazer uma defesa, aquele salto que até ontem o Tata falou. Hoje os goleiros saltadores, eles já não existem mais. De fato, diminuiu-se consideravelmente a quantidade de goleiros saltadores, mas eles desenvolveram a potência para outras ações. Tudo bem?
Então, a gente tem que descrever algumas características fisiológicas dessa potência muscular para a gente entender como trabalhar essa potência. Então, o sistema energético no qual nós utilizamos, ou o qual nós utilizamos para desenvolver a potência, é um sistema conhecido como ATP-CP. É um sistema que depende de um substrato energético chamado de creatina, ou melhor dizendo, fosfocreatina, que é a creatina associada a um grupo fosfato. Essa creatina que nós ingerimos ali quando consumimos proteína, principalmente proteína de origem animal. Algumas pessoas suplementam também com creatina, e não é doping a suplementação com creatina, e tem comprovação científica de que é um suplemento muito bom. A duração das reservas de fosfocreatina no músculo, elas são pequenas, as concentrações são pequenas. Logo, a duração dessa reserva, quando você está realizando um esforço, ela é curta. Ela é de aproximadamente 3 a 15 segundos. Então, o esforço que você vai aplicar no treino, dificilmente você vai poder passar de 15 segundos para trabalhar a potência. Você vai ter que, no seu treino, realizar exercícios curtos, porém com uma intensidade aceitável e uma velocidade muito adequada para que você desenvolva essa capacidade. Por outro lado, você pode questionar, mas Agnello, no jogo meu atleta ele dá um sprint e volta e vai e volta por várias vezes. Pois é, aí para isso é uma outra capacidade que é a resistência anaeróbia, que a gente trabalha também, muitas vezes unindo com o trabalho de potência. No entanto, aqui o foco é a potência muscular. E a intensidade do esforço ela vai variar entre 40% a 60% de 1 RM, de uma repetição máxima. O que é isso? É um teste que você faz para avaliar qual é a carga máxima que uma pessoa consegue superar em um exercício. No entanto, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Muitos aqui não têm uma academia para fazer um trabalho de preparação física. Talvez não tenham nem os halteres e as anilhas para levar ali para o espaço onde a preparação física é feita. Quando isso não acontece, a intensidade do esforço você vai mensurar pela velocidade. Então, o seu atleta ele vai ter que fazer o exercício na maior velocidade possível. E aí você faz o quê? Você não leva em consideração esse 40% a 60% de um RM, mas você leva em consideração a velocidade em que ele está executando. Tudo bem? Então já sabe, se vai pedir para a pessoa pular, você está marcando aqui 10 segundos, ela tem que dar o máximo de saltos possíveis, tá? Então, vejam só, o sistema ATP-CP, ele é um sistema extremamente útil para as modalidades de força e potência. No entanto, esse é um sistema no qual a gente pode observar aqui pelo gráfico a capacidade de contribuição dele durante o esforço ele é muito curtinho. Olha só, com 10 segundos, o ATP-CP, que é o sistema aqui da creatina, da fosfocreatina, ele é o principal substrato energético para o desenvolvimento das ações musculares. Mas ó, com 20 segundos, a gente já tem aqui um outro sistema como predominante. Já é o sistema anaeróbio lático, ou seja, você já vai consumir muito carboidrato, gastar muito carboidrato para gerar ATP. E após alguns minutos de exercício, tá? Você acaba aumentando o gasto das gorduras se esse exercício é contínuo. No futsal, a gente usa muito ATP-CP, usa muito carboidrato, mas não usa tanta gordura para produzir energia. Até mesmo durante os esforços os jogos mais pegados ali, você usa principalmente o carboidrato de maneira aeróbia, tá? Então, de maneira aeróbia não usa tanto as gorduras. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui um estudo que fez o seguinte. Eles utilizaram o treinamento de potência adicionalmente ao treinamento que já era convencional para a equipe e verificaram se esse treinamento de potência ele ia influenciar na composição corporal, na flexibilidade e na potência muscular em atletas de futsal. Tudo bem? Então, para isso, pegaram 20 atletas do sexo feminino e elas foram divididas igualmente e aleatoriamente em grupo experimental e grupo controle, tá? E elas realizaram alguns testes para avaliar
flexibilidade, como teste de sentar e alcançar, fizeram medições da composição corporal, avaliar percentual de gordura, peso gordo, enfim, e fizeram um exercício de potência, que foi o salto horizontal, para avaliar se houve ou não ganho com o treinamento de potência inserido fora da sessão de treinamento. Tudo bem? Então, eles fizeram isso no início e após o final do treinamento, e esse treinamento durou 8 semanas, tá bom? Esse treinamento durou aqui, então, 8 semanas. E o que acontecia? Os grupos, eles mantiveram a rotina de treinamento, só que o grupo experimental fazia 25 minutos a mais de exercício de potência 2 vezes por semana. Desculpa, eu falei 8 semanas, não foram 4 semanas, foram 8 sessões de treinamento, tá? 8 sessões de treinamento. Então, vocês podem ver aqui que todos os exercícios que utilizaram foi pliométrico, foram saltos, tá? Foram saltos. Todos os exercícios foram saltos. E olha aqui a quantidade de exercícios, tá? Na primeira semana eram 4 séries com 15 repetições desses saltos, 3 séries de 8 a 15 repetições de cada um desses saltos, 3 séries de 8 a 15 repetições de cada um desses saltos, tá? E 2 a 3 séries desse circuito com 90 segundos de intervalo. Tá? Então, tá aqui, 2 dias foi isso, ou seja, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Vamos analisar aqui os resultados, então. O que aconteceu? Quando a gente para analisar o resultado, está aqui o grupo controle, o grupo que fez o treinamento pliométrico, e nós vamos mostrar somente aquilo que foi diferente. Olha só o percentual de gordura, body fat, tá? Olha só aqui, no pós-treino, o grupo que fez o treino de potência diminuiu de maneira considerável o percentual de gordura. Se nós formos parar para analisar, foram 4 semanas, 8 sessões, e o percentual de gordura diminuiu em 1,2%. Tá? Isso é algo extremamente relevante, principalmente quando a gente trata de mulheres treinando. Tá bom? O percentual de gordura elevado, ele acaba sendo prejudicial para o desempenho. 15% aqui no caso que foi o inicial, era muita gordura? Não, para a mulher está ótimo. Só que para atleta, pode ser que seja um pouco alto. Então, caiu aqui para 14%, 13,9%, é algo muito satisfatório, tá? Você vai ter muito mais músculo, um percentual muito mais de massa muscular do que de gordura para executar um trabalho. Tá? E a potência é muscular. Então, você precisa de pouca gordura e de mais músculo para executar a potência. Olha só, o treinamento de potência influenciou na flexibilidade, tá? Isso é importante, é muito importante. Se a gente for analisar aqui, melhorou a flexibilidade tanto no pré e no pós, como comparando o grupo que fez o treino de potência com o grupo que não fez. Então, melhorou de maneira significativa. O que acontece? Uma pessoa... 3 minutos, tá? Tá bom. Uma pessoa que tem uma pessoa que tem boa flexibilidade, ela consegue executar ações mais complexas, por exemplo, de levantar a perna, com maior facilidade do que uma que tem pouca flexibilidade. Então, você vai dar um chute alto, vai pegar aquela bola de vôlei. A pessoa tem pouca flexibilidade, estirou ali o posterior de coxa. A pessoa tem uma flexibilidade boa, e aí o excesso também pode ser prejudicial, mas tem uma boa flexibilidade, ou faz o ataque e ótimo. Lá pode chegar e finalizar para o gol. Né? No salto horizontal, olha só aqui. O grupo que fez o treino de potência melhorou em 19 centímetros a distância do salto. Olha só que coisa maravilhosa isso. Então, assim, foi uma diferença entre pré e pós e uma diferença entre os grupos. Isso é muito bom. Então, vocês viram que foram pequenos saltos, um treino curtinho ali de saltos, que fez tudo isso. Então, vamos lá. A gente tem aqui algumas recomendações para o treinamento. Você deve utilizar principalmente os saltos para desenvolver a potência. As séries devem durar no máximo 15 segundos. Por quê? Porque é o tempo que a gente tem muita creatina ainda no músculo. Depois disso, cai o estoque, aí o trabalho ele se torna mais um trabalho de resistência. O intervalo entre as séries é de 3 ou mais minutos.
Você deve combinar os saltos com as corridas e as finalizações. Por que intervalo de 3 ou mais minutos? Porque é um tempo bom para você restaurar os estoques de queratina no músculo. E aí você precisa combinar isso com as corridas e as finalizações para você fazer com que o seu atleta ele consiga resolver um problema do jogo sob o estado de fadiga em relação à potência. Então, depois de uma sequência de saltos e corrida, ele ainda tem que finalizar, você vai fazer com que o treinamento físico se aproxime mais da realidade do jogo. E é interessante que o treino de potência ele seja treinado sempre na parte inicial da preparação. Por quê? Porque depende muito de aspectos neurais. E já finalizando aqui, eu coloquei 2 exemplos de treinamento, tá, que eu sempre utilizo ali com as minhas equipes. Tá? Aqui um exemplo bem curto. 3 séries com 3 repetições de 8 segundos de salto, mais 7 de sprint. Então a pessoa salta por 8 segundos, deu os 8 segundos, eu dou um start, ela corre. E aí você pode utilizar, por exemplo, 2 minutos de recuperação entre esses tiros, entre os primeiros 3 tiros. Se ele não estiver usando peso adicional, se ele estiver usando peso adicional, dá uns 3 minutos. E depois de 3 tiros, aí dá 5 minutos para a pessoa descansar. Tá? Ou um outro exemplo aqui. 3 séries com 3 repetições de 10 saltos verticais. E repete o tempo de recuperação. Como o nosso tempo é curtinho, aqui estão as referências que eu utilizei para essa apresentação. E o meu muito obrigado. 15 minutos cronometrados. Show de bola, foi mesmo. Pessoal, depois dessa aula, dessas 3 feras, Ney, Russo e professor Agnello, eu vou abrir perguntas para os 3, tá? Quem quiser fazer, esse é o momento, esta é a hora. Vamos lá, manifestem-se, por favor, e façam suas perguntas. Se ninguém tiver pergunta, já temos aqui o preparadinho já. Tô na área. Roberley, com certeza. Vai, Roberley e o Sônia também. Tô na área. Eu vou falar um fato que aconteceu e eu vou deixar para o Roosevelt e o Ney, por qual dos 2 possa comentar. Eu não sei se eu vou direcionar. Pode ser assim? Falando sobre a fisioterapia. Eu fui fazer um curso na CBF, lá na Granja Comari, aí eu conheci o Pedrinho, aquele que jogou e tal. Aí ele falou um fato que me deixou muito interessante. Ele vinha numa sequência de muitas lesões, entendeu? Aí quando ele chegou no Santos, que o Vanderlei Luxemburgo chamou ele para o Santos, ele disse que o treino dele era totalmente diferente. Ele tinha o pré-treino, aí ele tinha o treino e depois ele tinha o pós-treino. Ou seja, no Santos foi onde ele teve mais sequência de jogos, onde ele teve um acompanhamento de o preparador físico particular e o fisioterapeuta. Queria, através disso aí, passar a bola ou para o Ney ou para o Roosevelt para comentar isso aí, que eu achei uma coisa muito interessante. Começa com o Ney, aí o Roosevelt complementa, então. Vamos lá. Tá funcionando aí? Estão ouvindo? Então, isso daí é muito importante, né? Essa parte do treino antes, o treino, o pré, o treino e o pós-treino. Eu acredito que isso tem muita diferença no desempenho do atleta, tá? Não só esses 3 fatores, esses 3 treinos, pré, durante e o pós-treino, né? Mas também teria que ver a parte da alimentação dele. A alimentação também é muito importante. Aqui eu já tratei alguns atletas, né, que não tinham uma alimentação boa, e também já tive a experiência de atender um atleta de corrida que ele morava em outro estado. Então ele lá onde ele estava, ele sempre tinha bastante uma alimentação muito boa. Ele morava na casa dos pais, então ele nunca teve lesão. Aí ele veio para cá para treinar, ele ganhou uma bolsa, então ele morando sozinho, não tinha tanta aquela gama de alimentos, então na correria. Então ele começou a se lesionar muito. Isso foi um dos fatores principais para ele se recuperar. Eu acredito que a forma de treino, o descanso e a alimentação, isso vai fazer a diferença na vida do cara para sempre, entendeu? Então isso daí vai ajudar muito no desempenho dele e a prevenir lesões também. Um tratamento bem
bem feito ali com a fisioterapia, um treino bem feito com os educadores físicos, os fisiologistas também. Isso daí vai fazer uma grande vantagem na vida dele, para ele poder ter um rendimento melhor no futebol e participar mais do esporte por mais tempo aí, sem precisar ficar se lesionando muito e sair por conta disso. Beleza, obrigado. Rocha, Roosevelt. Bem, complementando o que o Ney falou sobre isso se chama treino personalizado, né? Fisioterapia personalizada. É um atendimento totalmente diferente. Você pegou aquele atleta, vamos supor que ele é a estrela do time. Como o professor falou agora há pouco sobre o Falcão. O Falcão na seleção brasileira, eu e a Ronelli tivemos a honra de trabalhar com eles em 2018, se não me engano. O Falcão tem um fisioterapeuta dele, porque é um cara totalmente diferenciado. É um cara que já tinha uma idade mais elevada, então ele precisava de atendimento específico. Não podia ser um atendimento em grupo. Era um trabalho diferenciado, ou seja, era personalizado. Com certeza, ele foi feita uma anamnese total dele, global, com a equipe multidisciplinar, né? Médico, fisioterapeuta, treinador, preparador físico, para diagnosticar os déficits, né? E onde precisaria melhorar. No caso do Ricardo, acho que é Ricardinho, né? Não lembro qual o atleta que você falou. Mas um dos atletas também que vivencia essa forma de tratamento é o Cristiano Ronaldo. Pouco a gente tem notícia de lesão do Cristiano Ronaldo, salvo esse Covid que ele pegou agora, né? De lesionar, porque é um cara que se dedica muito, é um cara que tem um fisioterapeuta particular, tem um fisioterapeuta do clube, tem uma academia em casa, tem um estúdio de pilates em casa, então é um cara que vive para treinar, vive o esporte. Se a gente tem um atleta que vive o esporte e uma equipe multidisciplinar para atender ele, fazer um trabalho personalizado, esse cara vai longe, né? Então aí as grandes estrelas dos esportes em si, né? O Falcão, do futsal, o Cristiano Ronaldo no futebol. E aí, Roberley, tudo certo, né? Deu para dar uma clareada aí nessa ideia. E André também você, né? Que jogou em grandes clubes, né? Esse acompanhamento tinha com você, né? Eu não tive, não, velho. Foi geralzão. Mas era importante, né? Foi geral. Queria também a opinião da Agnello em relação a isso, se possível. Grande Agnello, forte abraço. Microfone ativado. Fala, Rob. Cara, pode repetir a pergunta? Porque os colegas falaram, aí eu viajei na resposta deles e esqueci a pergunta. Na verdade, não é nem uma pergunta. É um fato que aconteceu, que eu presenciei no curso lá da CBF, que o Pedrinho ele teve uma sequência de jogos no Santos, depois de ele começar a ter um pré-treino e um pós-treino. Ele só vivia se lesionando no Vasco. Então, ele começou a ter essa visão, ter esse acompanhamento, e ele teve uma sequência de jogos. Isso é importante, porque tem clubes que às vezes lesiona, manda pro DM, tá bom, volta, entendeu? E eu acho que o time, cada um, né, nenhum corpo é igual, então a gente tenta deixar tudo junto, mas eu queria a sua opinião. Olha só, tem um preparador físico, um fisiologista chamado Alex Soutomaior, não sei se os colegas conhecem. O Alex Soutomaior, ele fez a preparação do Thiago Marreta naquela luta contra o John Jones. Ele está preparando, pega ali muita gente do Rio de Janeiro, inclusive o Conca estava lá no centro dele. Ele faz um trabalho diferenciado, ele tem um programa de prevenção de lesões, chama-se SMPPL, Soutomaior Programa de Prevenção de Lesões, no qual ele trabalha aspectos como a liberação, a mobilidade, o trabalho para ganho de amplitude, com uma especificidade muito boa para o esporte. Então ele tem um centro pequeno, só que muito bem arrumado, no qual ele simula as situações do jogo dentro de um contexto ali que leva, dentro de uma sessão de treinamento, que leva entre 20 a 30 minutos, para que a pessoa possa, então,
ficar apta às cargas de trabalho que são mais volumosas lá no treino. Então, assim, é fundamental que você tenha esse trabalho, essa preocupação com o atleta antes mesmo de ele começar a poder pensar em desenvolver uma lesão. Tá bom? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. Por isso, o nome do programa é Programa de Prevenção de Lesões. Maravilha. Maravilha, professor Agnello. Vou pedir para o próximo, que é o professor Sony. Ele vai fazer uma pergunta e vai direcionar para algum dos senhores. E, por favor, sejam sucintos, que a gente já tem pouquíssimo tempo, tá bom? Vai lá, professor Sony. Fique à vontade. Muito obrigado, professor André. Meus nobres amigos, mestre Agnello, doutor Felipe, doutor Ney, tive a oportunidade de trabalhar com ambos em minhas equipes. E sempre nos deparamos com o tendão de Aquiles do futsal amazonense. A peculiaridade do nosso atleta, né, pertencente às nossas equipes, possuir mais de uma atividade, né, está vinculado a mais de uma camisa, independente se for amador, a nível de Série Ouro, Série Prata, competições oficiais, ou até mesmo os ditos campeonatos de bairro, né, que no eixo Rio-São Paulo é chamado de extra. E muitos deles, né, não têm a mínima noção ou consideração com seus próprios corpos. Né? Muito do que o professor Agnello nos apresenta sobre as cargas de treino, na nossa periodização, resulta no nosso trabalho, no planejamento, mas vai estourar lá na mão do nosso fisioterapeuta, né? Doutor Ney, em 2018, teve a oportunidade de ingressar ao futsal juntamente em uma das nossas equipes. Doutor Roosevelt, desde 2016, esteve com a gente em algumas oportunidades e sempre a bomba estourou no colo deles. Eu gostaria de ouvir um pouco dos nossos doutores e do nosso querido mestre Agnello, o que que nós podemos fazer na busca de conscientização do nosso atleta, que desde sub-9, sub-11, sub-13 está condicionado a sexta, sábado e domingo jogar 4 jogos por dia. 30 segundinhos para cada. Rápido, pessoal, por favor. Posso começar aí? Vai. Vamos lá. Essa conscientização é difícil. É um trabalho que tem que ser feito desde o início, mas também aí são vários outros fatores que os outros colegas em palestras já falaram, né? Financeiro, compromisso com o clube e vários outros fatores, né? Isso daí, para mim, tem muita relação, como que eu falei, e eu sempre falo bastante, no tipo de treino, né? Na alimentação e no tratamento preventivo. Isso daí, eu já falo até um pouquinho mais sobre a fisiologia em relação a como é que está o sistema desse atleta, como é que está a função do fígado, a função do intestino para absorver e conseguir levar nutrientes a essa região. Estamos estourando o tempo. E aí vários outros os exercícios também do educador físico. Professor Agnello, síntese rápida aí, por favor. Vamos lá. Na minha opinião, isso aí é o trabalho do treinador. É o treinador que vai ter que convencer o sujeito a focar somente naquilo ali. Só que, obviamente, vem um aspecto ali financeiro, que o atleta ele vai joga um amazonense de futsal, joga um peladão e por gol no peladão ele ganha R$100. É algo que, enquanto não se estruturar a modalidade para que possa oferecer uma condição financeira melhor, fica somente nas costas do treinador convencer o cara a participar somente daquilo. Na minha opinião, isso ainda é uma utopia, não tem como a gente fazer, não tem como a gente conseguir fazer com que o atleta fique aqui, a menos que estruturemos a modalidade para que o atleta possa se profissionalizar. Beleza. Roosevelt, fecha aí, rapidinho. O Agnello falou tudo, foi um monstro agora. Meu amigo, se a gente não conseguir botar na cabeça daquele cara, se ele quer ser um jogador de futebol, ele tem que focar, mirar e seguir. Porque se ele for correndo para todos os cantos, ele não vai ser jogador de futebol, ele não vai ser treinador, ele não vai ser nada, ele vai ser só um peladeiro. Então, meu amigo, fala na cabeça dele que ele não é peladeiro, que ele quer ser um atleta, que ele quer ser um jogador, que ele mire, foque e persista. Né? O professor André, tem os seus alunos lá, os pequenos, a professora Ronela também, é nessa hora que a gente tem que botar na cabeça da moçada. O moleque não joga em lugar nenhum, não, só comigo mesmo. Pessoal,
Muito obrigado pela participação de todos, principalmente os palestrantes, doutor Ney, professor Agnello, doutor Roosevelt. Mais uma vez aqui, nosso agradecimento a vocês, as pessoas que estão participando também. Vamos dar por encerrado nossa tarde aqui, nosso bloco dessa sessão aqui, ok?